Então, o álcool ele é absorvido no estômago, passa para o trato gastrointestinal e é distribuído para todos os órgãos que contêm água no órgão. Então, por exemplo, ele é diluído diretamente no cérebro, nos pulmões, no fígado, nos rins, no coração. Então, qualquer tecido do organismo que possui água, o álcool se dilui. Por isso mesmo que o álcool é uma substância tóxica que a gente sabe que chega rapidamente para todos esses órgãos e sistemas. O álcool ele é metabolizado pelo fígado, em sua maior parte, que é responsável por quebrar a molécula de etanol em várias vias intermediárias, que estas traduzem em substâncias que são bastante danosas ao organismo como um todo, mas aí o fígado continua metabolizando e transforma o álcool numa substância que ela é inócua e que não faz mal para o organismo. Então, o fígado é o responsável pela metabolização do álcool. Num primeiro momento, o indivíduo que começa a fazer o consumo de bebidas alcoólicas se sente mais desinibido, né? Com o passar do tempo, com o aumento de quantidades de álcool consumido, o indivíduo vai ficando cada vez mais lentificado, prejudicado, vai tendo uma diminuição do funcionamento cerebral como um todo. Então, pode ir da desinibição ao coma com aumento de doses consumidas muito rapidamente, porque aproximadamente uma dose de bebida alcoólica leva uma hora para ela ser metabolizada pelo fígado. Então, por exemplo, se o indivíduo consumir 5 doses de bebida alcoólica, ele levará aproximadamente 5 horas para metabolizá-la, né? Para metabolizar essas doses. Então, se ele beber de 1 a 10 doses, ele pode passar por todas as etapas de lentificação que o álcool vai trazendo progressivamente até ele chegar a um estágio de coma. O processo mental mais afetado pelo consumo do álcool, em geral, é o pensamento, a atenção, a memória, a concentração. Então, quando nós dizemos que pessoas que vão dirigir, por exemplo, não devem beber, uma dose de bebida alcoólica, que equivale a uma taça de vinho de 140 ml ou uma lata de cerveja, isso é uma dose, por exemplo, existem já pessoas que já ficam com os reflexos mais prejudicados. E apenas uma dose que pessoas acham que, pelo fato dela estar desinibida, que é aquele primeiro estágio do álcool, da intoxicação alcoólica, a pessoa muitas vezes se sente mais confiante, por exemplo, para dirigir. Mas, na verdade, o funcionamento mental dela já está prejudicado, em termos de atenção, a capacidade dela sair de uma situação de risco. Então, como o álcool é uma substância que se dilui em água e, obviamente, se dilui no sistema nervoso central, no cérebro, assim que ela é ingerida, ou seja, tem um efeito tóxico direto no sistema nervoso central, todas essas funções que o cérebro é capaz de reger são prejudicadas quando o indivíduo consome o álcool, seja em pequenas quantidades, seja em grandes quantidades. Existem algumas condições em que o uso do álcool não deve ser feito. Por exemplo, indivíduos com menos de 18 anos, né, mulheres grávidas, pessoas que operam máquinas ou que vão dirigir, pessoas que fazem uso de medicamentos, pessoas que têm já problemas com álcool. Essas são pessoas que não podem consumir bebidas alcoólicas. Dentre indivíduos que consomem álcool pesadamente, existe uma situação específica, que é o beber pesado episódico, ou seja, um limite acima de 5 doses de bebida alcoólica para os homens, ou 4 ou mais doses de bebida alcoólica para as mulheres em uma única ocasião, ou seja, num período de umas 2 horas, vamos dizer assim, em que foi visto como um consumo especialmente prejudicial. Por quê? Porque é um consumo que está associado a uma série de consequências agudas à saúde, como acidentes de trânsito, sexo desprotegido, pessoas que se envolvem em brigas, atos violentos, que ficam mais suscetíveis à violência também, acidentes de forma geral, infarto agudo do miocárdio, algumas arritmias cardíacas nesse limite. E crônicas, porque pessoas que acabam bebendo nessa quantidade, né, do beber pesado episódico de modo frequente, são mais suscetíveis a ter abuso e dependência alcoólica na vida. Outros padrões de consumo, por exemplo, são indivíduos que desenvolvem abuso ou dependência do álcool como um diagnóstico, ou seja, indivíduos, em geral, o abuso do álcool é um diagnóstico feito para aquelas pessoas que
tem problemas recorrentes, né, decorrentes do uso do álcool, ou seja, problemas legais recorrentes ou problemas interpessoais, né, na família, no trabalho, de modo recorrente também. Pessoas que, a despeito dos problemas, continuam a beber. E pessoas que vão ter abuso são aquelas que, na verdade, não desenvolveram ainda o diagnóstico da dependência, mas, de modo geral, têm dificuldade de cumprir suas obrigações diárias. Um outro padrão que é visto como um padrão de consumo decorrente também de um diagnóstico é a dependência do álcool, que geralmente são indivíduos que, obviamente, isso é um diagnóstico feito no âmbito clínico, mas que chama atenção quando o indivíduo já é bastante tolerante ao consumo do álcool, ou seja, aguenta tomar doses cada vez maiores ou usa doses cada vez maiores do álcool para obter o efeito anteriormente desejado, ou já a mesma quantidade não leva ao mesmo efeito. São pessoas que desenvolvem abstinência, ou seja, ao parar de consumir o álcool ou reduzir a quantidade de álcool consumida, ele pode ter tremores, mal-estar, isso são sintomas de abstinência. Ou pessoas que planejam beber só um pouquinho, acabam bebendo muito mais do que planejaram, isso também é um sintoma de abstinência, de dependência. Ou aquela pessoa que já passa por uma série de problemas físicos e psicológicos por conta do álcool e, a despeito disso, se envolve frequentemente em atos relacionados ao beber e situações que seguem por essa natureza, como perder muitas horas obtendo álcool ou se recuperando dele e, enfim, acaba desenvolvendo problemas bastante importantes na sua vida pessoal, no trabalho ou até mesmo nas relações com a família por conta do beber. Quando o indivíduo perde um pouco a crítica do quanto bebeu, ele acaba tendo como uma reação corpórea um aviso de que aquilo passou dos limites. Esse acúmulo de álcool no sangue, que é a alcoolemia, né, é muito intenso, leva a uma desidratação, inclusive porque o álcool em quantidade excessiva, ele altera a função renal, a capacidade do rim excretar o álcool. Então o indivíduo, como o álcool atua sobre o hormônio antidiurético, ele acaba tendo uma diurese muito maior, ou seja, ele urina muito mais do que ele costuma, desidrata, e no dia seguinte a única opção para esse indivíduo é ou tomar medicamentos que são sintomáticos, se necessário, que tem indivíduos inclusive que não podem fazer uso dessa medicação, mas de se hidratar adequadamente. As condições hereditárias interagem muito com situações socioambientais. No entanto, de fato, ser filho de alguém com dependência ou ter algum parente próximo, avô, avó, tios, fala a favor desse indivíduo poder desenvolver a dependência com maior facilidade. O adolescente não deve beber por uma série de razões. Em primeiro lugar, porque é o indivíduo que está com o seu sistema nervoso central em formação. Além disso, esse é um indivíduo que está em maturação, de modo geral, né? É alguém que está se inserindo na sociedade, testando as suas capacidades, convivendo em grupo, e ao ele beber, ele terá uma propensão maior de ter problemas decorrentes do uso do álcool por conta dessa imaturidade do sistema nervoso central. O álcool age diferentemente no cérebro de um jovem do que no cérebro de um adulto, né? Justamente por esse mecanismo de neurodesenvolvimento. Mas, além disso, é uma fase em que o jovem está de muitas afirmações, de muitas testagens sociais, ele não está com a personalidade dele devidamente formada, e se ele começa a se maturar socialmente e formar seus valores e cidadania no meio de um consumo intenso do álcool, ele terá dificuldades de se organizar socialmente e lidar com seus pares. Então, é uma fase da vida em que o álcool, de fato, deve ser absolutamente evitado, né, para facilitar entre os jovens uma vivência saudável, para estimular entre eles um bom posicionamento, para evitar os riscos relacionados ao consumo de álcool na adolescência, até porque quando eles bebem nessa fase da vida, além de
deles quererem ter efeitos da substância, acabam bebendo geralmente para atingir a embriaguez, né? Bebem para se embriagar, que não é uma fase em que eles degustam nada nesse sentido, geralmente é para beber intensamente, para facilitar as relações interpessoais. Muitas vezes o garoto ou a garota bebe para facilitar uma paquera, um contato, e aí acaba sempre precisando desse tipo de muleta social. A dependência do álcool, ela não escolhe idade nem classe social, né? Ela pode ser manifestada em todas as idades e classes sociais. E o que existe de fato é um tempo entre o início do uso do álcool e o desenvolvimento da dependência. Então, não é tão comum muitas vezes você ver a dependência entre jovens, a dependência propriamente dita, instalada, a doença, a dependência, com vários critérios que eu citei em termos de tolerância, abstinência, a pessoa precisar de quantidades maiores da substância, já ter uma série de impacto na sua vida pessoal. Não é tão frequente porque demanda um certo tempo. Em média, os estudos mostram em média 8 anos entre a primeira situação do beber até desenvolver a dependência, porque há um certo contínuo de gravidade, quer dizer, entre o uso, o aumento da quantidade, e da frequência, os problemas que o indivíduo vai tendo por conta desse uso, até o organismo desenvolver uma problemática severa em relação ao uso do álcool. Se você posterga o consumo do álcool ou de qualquer outra substância, a relação que o indivíduo muitas vezes tem com ela é muito diferente do que quando ele tem uma idade menor, né? Por vários fatores, porque ele pode estar numa condição de vida diferente, porque já pode não caber naquele momento em que, já numa maturidade maior, ele já tem muito bem formado referências de vida em termos de trabalho, família, e essa substância, ela muitas vezes pode não combinar com todo aquele movimento e todas as construções de vida que o indivíduo já fez. Então, você postergar é você garantir uma relação diferente com essa substância, não só do ponto de vista bioquímico da substância no corpo, dos efeitos dela no corpo, mas também da relação dela com o indivíduo, já com a sua personalidade mais sustentada e formada.